Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Oscar González Quevedo Bresson, SJ. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha, a vida, a obra e o legado de um dos padres mais legais que a igreja no Brasil já teve. Pelo menos na minha opinião. Na sua também, Alexandre? Sim. Pedro, a gente já pode montar uma série de programas chamada Oscares que Amamos. Oscares que amamos. Porque, exato. E olha, a gente vai falar com muito bom humor, com muito carinho e admiração, eu creio que o Alexandre também, de um dos padres que tiveram uma história recente, mas uma história muito importante na Igreja do Brasil e que faleceu agora no último dia 9 de janeiro com 88 anos de idade. O famoso Padre Quevedo. Não existe? Isso existe ou não existe, Alexandre? Isso é tudo uma bobagem. Uma mentira, fardas, ondinas, pokémons, nada disso existe. Tudo isso e muito mais, lógico, mais na frente, mas a gente quis fazer, e só pra dizer, a gente tá gravando de muito longe, o Alexandre está de férias, eu também estou de férias, e interrompemos. Eu estou no Havaí. Férias. Tá no Havaí? Não, olha aí. Nada. Põe o microfone perto da praia, Alexandre, então. Eu estou aqui estudando longe, muito longe de casa, mas a gente interrompeu aí as férias, os nossos afazeres. Eu, no caso, estou estudando, que saudade das férias que eu não tive, para falar um pouco sobre um padre que a gente admira muito e que, como eu disse, teve um papel extremamente importante na igreja no Brasil e também, pasmem, na igreja do mundo, o Padre Quevedo. Tem mais alguma coisa para enrolar, Alexandre? Ou a gente já pode ir pro jogo? Eu acho que a gente pode ir pro jogo. Então vamos pro jogo. O jogo hoje é seu. Aliás, é a primeira vez no ano que a gente tá gravando, né, Alexandre? Saudade, meu irmão. Que saudade. A gente tá numa linha de tempo paralela, porque como a gente tem alguns programas gravados, então Sim. Pode ser que às vezes você perceba, opa, mas isso já foi, isso tá acontecendo, é porque é assim, a gente tá num outro fluxo do temporal aqui. Exato. E olha, o BuzzFeed foi demitido, viu? Ou não. Por enquanto, hein? Ou não. Nessa linha do tempo foi. Nessa agora ele foi. É mesmo! Ai, Alexandre, tá bom, o jogo é teu, vamos embora, meu filho, vamos embora. E se você perceber outras coisas diferentes também nesse programa, é porque é uma linha temporal alternativa. Sim. E mais eu não digo. Sim, olha, assista aí Homem-Aranha no Aranha-Verso e você vai entender do que estamos falando. Vamos pro jogo, então? Aliás, nessa linha temporal eu ainda não assisti esse filme, viu, Alexandre? Eu também não. Vamos marcar para fazer um programa sobre isso. Chega de enrolação, vamos pro jogo, Alexandre. O jogo vai ser o Milagre o Santo. Olha lá. Um joguinho que gostamos bastante. E Sim. Ele é um tanto quanto temático, Pedro. Temático, mas você não fala o tema. Não, você vai perceber o tema. Fácil. Então vamos lá. Então eu vou dizer aqui as frases e você vai me dizer quem disse e o contexto da frase, se possível. Sim, vamos lá. Acho que não tem muito contexto, mas justifique a resposta. Não existe. Padre Quevedo para todos os programas de TV. Então vamos lá, primeira frase. O diabo fica na esquina da vida, nos mostrando o que não fizemos no passo que Deus pega em nossas mãos e nos mostra o que pode ser feito. Isso tem uma cara de... isso tem uma cara de Francisco naquelas missas da Santa Marta, hein? Tem uma cara de Francisco. No Twitter de manhã pode muito vir lá aquelas notícias do Vaticano. Aquela frase do Papa, na missa de Santa Marta hoje o Santo Padre disse isso. O diabo fica na esquina... nos mostrando o que não fizemos. Sim, enquanto Deus nos pega pela mão... em nossas mãos e nos mostra o que pode ser feito. Ai, rapaz, eu vou arriscar. Francisco numa missa da Casa Santa Marta. Errou. Errei? Errou. Tenho mais 2 chances, não é? Pode ser. Você não vai... Eu não posso pedir tipo uma dica, uma pista? Eu vou dizer que você, assim, mirou alto demais e que, sim, foi um religioso. Bom.
Foi um religioso. Eu não acho que tenha sido o Quevedo. Não. Então, como eu falei que não foi um chute, hein? Não vale como um chute. Então, assim, o Quevedo não vai aparecer nessas frases. Não, mas é um discurso, é uma frase bonita e cheia de simplicidade. Eu não acho que um teólogo mais... Eu chutei alto porque é papa, é isso? Chutou alto porque é papa e porque é um teólogo grande. O papa. Não é pra tanto, é. Ah, é um teólogo menor. Alexandre Ferreira dos Santos, pároco da paróquia Santa Maria Madalena, foi ele quem falou essa frase, é isso? Não é pra tão pouco também, né? Não, eu tô brincando aí, ainda tenho 2 chances, vamos lá. Vamos, Pedro, que eu tenho Padre mais Léo, 50, Padre Léo, 50 Padre frases Léo. aqui. Não é o Padre Léo. Então Mais eu vou... Bom, pra quem não conhece, Padre Léo é um padre folclórico, não no sentido lendário. Ruim, lendário, que tinha um humor, uma sensibilidade muito grande, faleceu de câncer aí há algum tempo. Olha, você se aproximou. É mesmo? É, sim. Rapaz. Padre Zezinho, então. Eu vou porque é deoniano ali. Você perdeu suas paçocas Ah. E bateu bem na trave, assim, ó. Foi o Joãozinho ou o Fábio de Mello? Você chegou perto e foi um pouquinho mais pra longe. Foi o Fábio de Mello. Fábio de Mello. Olha aqui. Mais amado. Pelas mamães. O Fábio de Mello, gente boa. O Fábio de Mello tem essa pegada meio psicológica e tudo. É, sensível, né? Sim, e como você viu, as nossas frases têm a ver com o diabo. Tem. O pano. Não sei, essa é a primeira, você não... Já deu a pista já, então, Já né? dei a pista e você viu que ele deu uma psicologizada no diabo aí, né? Não, e eu gostei, eu gostei também. Eu gostei, olha aí, como é? O diabo fica na esquina apontando os erros, enquanto Deus nos pega pela mão e nos mostra o bem que fizemos ou o bem que podemos fazer, é isso? Quase isso. Também é muito comprida, é o faroeste caboclo da frase, né? É uma pregação inteira, quem me dera. E daí, olha só, vamos lá. Guarda, anota, Alexandre, favorita aí. Vamos lá, mais uma frasezinha. Vamos lá. O demônio não soube o que fez quando criou o homem político. Enganou-se, por isso, a si próprio. Ciro Gomes. Não sei porquê. Não é o Ciro Gomes. Não foi um político. Olha, não foi um político? Não foi um político. Foi um acadêmico. Cara, eu não sei te dizer se foi um acadêmico, mas eu posso te dizer que na academia se estuda, especificamente nas academias de letra. Rubem Alves. Uau! Acertei? Não, a de cima podia ter sido do Rubem Alves também. Não. Peraí, tem uma última chance. A turma de letras estuda? A turma de letras estuda. Eu posso pedir mais uma pista? É brasileiro ou é de fora? É de fora. Saramago. Uau, também. Bateu na trave e errou. Trave, Vargas Llosa. Não. Guilherme Shakespeare. Guilherme Shakespeare. Grande vilão. Olha, é mesmo, né? É que aqui no Brasil, a gente não lê muito Shakespeare, né, Alexandre? A gente não conhece nem as peças de Shakespeare, né? Shakespeare, uma ou outra só. Aqui no Brasil, quem é norte-americano, quem é inglês, quem é de língua inglesa nativa, lê bastante. É leitura obrigatória, né? Leitura. E a galera acaba entendendo as referências e tudo mais, a gente não, né? Aliás, o que lê a gente, né? Paulo Coelho. Paulo, antes lesse. Lembra do Komaru, que falava que a gente tinha que ler até rótulo de shampoo, não é? Verdade. Mas o Paulo William Coelho... Shakespeare, ele tem toda uma pegada política, né? Nos textos dele. Tem. Rei Lear, você tem uma pegada bacana. O próprio, como é aquele lá? O Resto é Silêncio, Hamlet. Sempre há ali a corte e a política de pano de fundo, né? Exatamente. Poxa, olha, Guilherme de Shakespeare, hein? O cara é bom, hein? A gente deveria traduzir. Shake é balançar, né? Guilherme balança... Spear, a gente podia falar que é lança, né? Guilherme balança a lança. Boa, Guilherme balança a lança. Dá um belo pseudônimo aí. É a próxima vez que eu for citar Shakespeare, eu falo, diz um autor famoso, Guilherme balança a lança.
Tem mais aí, Alexandre? Tem. Agora deixa eu escolher uma bem gostosa pra você aqui. 2 hambúrgueres, alface e queijo molho. Vamos lá. Se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, então é razoável que seus ministros se disfarcem de ministros da justiça. Vixe! É um discurso iconoclasta, hein? É um clássico esse, hein? Ai, que tentação. É um clássico? Se é clássico, é o Pelé ou Maradona. Não, tô brincando. Não sei, Alexandre, tá dando... Vou te dar mais uma dica. E olha que você não deu nenhum chute. Não. Eu diria que é o Pelé... Da frase. Do métier dele. Do que ele faz, ele é o Pelé. Pelo menos na minha... Luiz Fernando Veríssimo, cronista. Não, muito jovem. O Luiz Fernando Veríssimo é muito jovem? Em relação ao autor da frase. Pô, o Luiz Fernando Veríssimo é um... em antiguidade de nascimento. É vivo ou é morto esse frasista aí? Se você acredita na vida eterna, é vivo. É vivo. Rapaz. Ariano Suassuna. Não. Acabou minha chance? Acabou. Você citou quem? Citou o Veríssimo, citou o Suassuna. Falta um, então. Eu vou te dar mais uma dica. área ali? Não, eu falei Pelé, mas eu falei zoando. É um teólogo. Acho teólogo? Pode chamar de teólogo. E vou te dar mais uma dica. É um santo também. São Tomás More. Não. É porque eu tô estudando Santo Tomás More agora, nesse tempo. São Tomás More é coisa boa também. Não falaria isso, é isso que você tá dizendo? Não. Pode ser que falasse, né? Pode. Não sei, Alexandre. Nossa, flopei nos 3, cara. Nada de paçoca. Você vai comer só farelos de paçoca dessa vez. Só. São Paulo Apóstolo. Oxente. Na segunda carta aos Coríntios 11. Olha, peraí, deixa eu... 15. É que eu tô usando todo o meu equipamento aqui pra gravar esse podcast, então não dá pra eu ver. Vou dizer a frase de novo. Se o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz, então é razoável que seus ministros se disfarcem de ministros da justiça. Caramba! Ele tava... Bom, se ele escreveu aos Coríntios, dá pra entender, né, Alexandre? Porque a comunidade que dava trabalho pra Paulo era essa aí, né? E ele dá uma conotação também ao falar de Satanás de uma maneira que geralmente a gente não entende também, né? Sim. Ele não coloca o Satanás ali como aquele ser sobrenatural, mas usa ele como uma figura de linguagem para falar das maldades de alguns ministros. Paulo já tinha esses problemas lá naquela época, quem diria, hein? E a gente aí, ó. Mas, muito bom. Eu vou ler de novo. Sendo a carta aos Coríntios, a gente já sabe que era para corrigir problema também, né? Corrigir problema que a primeira carta não deu conta. Chega, Alexandre. Falar em corrigir problema, vamos pro Padre Quevedo, Alexandre. Deixa eu só falar mais uma frase aqui. Vai. Tá com saudade. Não, mas essa é só pra gente passar do tema mesmo. Essa eu já vou dizer o santo, depois eu vou dizer o milagre. É um para-choque de caminhão. Vai. Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Quase. Exu não é demônio, mas tira o U pra você ver. Vai, fala, Quevedo! Eu, por uma viagem da minha mãe, nasci em Madrid, mas toda a família é de Santander, do norte da Espanha, onde há um castelo que ainda se conserva, que está escrito: "Yo soy el Quevedo, que los moros aquí entren". E daqui partiram porque así lo quise yo. De modo que os Quevedo já naquela época eram taxativos. No Brasil estou 53 anos e tenho mais 28 anos de espanhol, 81 anos. Eu sou muito conhecido, dei muitos cursos, tive muita atividade na televisão por toda a América Latina. Não há nenhuma cidade um pouco grande em toda a América Latina onde eu não tenha dado pelo menos um curso o sábado de tarde inteiro e o domingo de tarde inteiro, um mínimo de 16 horas,
além de muita televisão e palestras e um curso em Brasil de pós-graduação. Duram 2 anos para formar professores em parapsicologia. Para Psyche Logos, tratado dos fenômenos psíquicos humanos relacionados com o homem para a margem do comum. A psicologia, sou também psicólogo, estuda o comum. A psiquiatria estuda o doentio do homem. E a parapsicologia, diríamos, fenômenos misteriosos, incomuns, que a universidade não os estuda, lamentavelmente, porque como são fenômenos espontâneos, incontroláveis, ninguém nos domina, e então a universidade diz, não, isso não é ciência, porque hay que tocar, cortar con un microtomo, pesar, repetir a vontade, senón non pertence á ciencia. E entón, como dixemos os parapsicólogos, esas universidades clásicas son cátedras de ignorética, porque non hai que querer que toda a realidade se acomode ao método clásico de estudo das universidades, muitas delas materialistas, etc., sino que há que adaptar ou inventar o método de estudo que a realidade exigir. Será que não podem existir fenômenos espontâneos, incontroláveis, intangíveis, extrasensoriais? Pois bem, Alexandre, a gente ouviu aí um trecho do Padre Quevedo, uma breve apresentação na Rádio Vaticano. E, Alexandre, eu sempre admirei o Quevedo, sempre. Eu também. Volta e meia, ele dava ali uns cursos de parapsicologia no Colégio São Luís. Eu lembro que eu fiz um desses cursos antes de entrar no seminário. Fiz eu, o Mantovani, acho que foi o Mantovani, um amigo nosso, do Alexandre e meu. E eu fiz esse curso, o Alexandre Mantovani também fez. E foi um curso ali de um dia inteiro, ali no Colégio São Luís, né? Tinha um curso de demonstração ali, alguma coisa... De introdução ao tema, da parapsicologia. De introdução ao tema, eu acho que para que depois se vá ao clássico, um curso introdutório. Mas o Quevedo era uma figura ímpar, Alexandre. Ímpar. Você chegou a conhecê-lo pessoalmente, não? Não, pessoalmente não tive a oportunidade de estar com ele. Sim, o Quevedo era uma figura ímpar, Alexandre. Uma das coisas que mais me impressionou na época é que ele tinha... Eu acho que isso também é uma coisa de jesuíta, né? Porque eu não via ele olhar pro relógio e não tinha um relógio atrás da gente. Mas ele falava, agora vou fazer uma palestra de quanto tempo? Aí lá no meio da palestra ele falava, agora vou fazer um parêntese de 5 minutos. Quando você olhava, ele fechava o parêntese em 5 minutos. Eu falei, que bruxaria é essa desse homem, meu Deus do céu, né? Mas o domínio e a erudição que ele tinha era algo fantástico. Fora a energia que ele tinha. Era um homem de uma energia, pelo menos no curso que fiz, de uma energia incomparável. Talvez porque ele é espanhol, não é, Alexandre? Geralmente é um povo enérgico, pelo menos loquaz. Loquaz. Quando você conheceu o Quevedo? Qual tua memória mais antiga? Foi nessas aparições de TV mesmo. E, assim, pra mim, teve um choque, assim. Porque tudo aquilo que ele fala, não existe, eu sempre falei assim, eu acho que existe. E assim que eu descobri a visão do Quevedo, teve aquele corte, né? Aquela coisa assim, falou, quebrou os meus paradigmas e automaticamente, eu acho que acontece com a grande maioria das pessoas, você embarca na onda do Quevedo, né? Eu acho que ou você embarca ou você desgosta, né? Ou embarca ou execra ele totalmente. E eu embarquei e entrei nessa de, olha, diabo não existe mesmo, o inferno não existe. E muitas vezes eu cheguei a questionar as pessoas assim, você acredita nisso ainda? Isso é tudo superstição. O Quevedo no jeito dele espanhol, eu creio que ele fazia afirmações também, é um jeito espanhol e não sei se um pouco jesuíta também, né, Alexandre? De ser meio iconoclasta ali, de ser porque os jesuítas são como soldados, né? Aliás, são soldados de Jesus. E nesse jeito
jeito duro, difícil, eu acho que categóricos. Eu acho que ele não se importava muito se ia causar ou não. Nós, como padres, a gente sempre tem muita preocupação, não é isso, Alexandre? Nós, padres brasileiros. Nós, padres brasileiros, sempre temos essa preocupação, mas ele não. E falava o que pensava e dava ali os petardos. Essas questões do diabo, elas causaram um problema sério no início do trabalho do Quevedo, porque, na verdade, ele era iconoclasta em falar dessa imagem do diabo que se tem, não é? Mas, e as pessoas levavam para outro lado. Durante uma época, ele foi convidado a ficar em silêncio, sabia dessa, né? Não sabia não. Sim, há uma informação, uma biografia dele, que em uma certa época, o superior dos jesuítas aqui no Brasil pediu para que ele se calasse. Lógico, porque os primeiros livros dele, sobretudo os mais famosos, falam da face oculta da mente, fala Antes que os Demônios Voltem. Eu tenho esse livro, é um livro grande, e é um livro malucaço, porque ele escreve de um jeito que você fala, cara, eu acho que esse livro é um amontoado das anotações de aula. Né? Tanto quanto literatura fantástica, assim? Na verdade, olha, e a gente gosta muito do Quevedo. Na minha opinião, faltou editoração no livro. Acho que a culpa é muito mais da Loyola, que foi a editora que eu tenho, né, do que de fato culpa dele. Eu acho que ele escreveu ali do jeito dele, reuniram tudo, mas quando ele escreveu o Antes que os Demônios Voltem, que fala sobre isso, ele ficou ali por 6 anos em silêncio, né? Isso e olha, veja, adivinha quem o tirou um pouco disso? Um outro jesuíta, Luciano Mendes. Olha como a história da igreja vai se entremeando também, é engraçado, as peças vão se encaixando. Dom Luciano Mendes, que depois virou Dom Luciano Mendes, e que é uma das maiores referências de bispos que cuidam dos pobres, e uma das maiores cabeças pensantes do Brasil, e um santo de verdade, não é, Alexandre? E um jesuíta de tão bom que nem parece jesuíta. Aí deixa eu explicar a brincadeira. É porque assim... porque vamos falar, olha o padre Alexandre tá falando mal do jesuíta. O padre Alexandre tem um trauma com Jesus, eu tenho mesmo, mas isso é outra coisa. Deixa pro último programa, né, Alexandre? Mas é assim, geralmente são padres que têm essa pressa no catequizar e muitas vezes nas suas colocações são bastante enfáticos. E Dom Luciano era o contrário disso, sempre doce, né, com uma clareza muito grande de ideias, mas sempre com uma palavra ao mesmo tempo assertiva e terna, né? Sim. Mas o programa não é sobre Dom Luciano. Não. Uma próxima edição de Bispos que Amamos, vamos a ele, hein? Lógico, como eu disse, eu vi o Quevedo nesse curso. Ele ali abriu muito a cabeça de muita gente em relação àquilo que são chamados fenômenos parapsicológicos. Eu lembro de, em algumas questões, ele ajudar muito a entender aquilo que os outros chamam de possessão demoníaca, ou mesmo, na época, começava a fazer muito sucesso a chamada o repouso no espírito, né? E ele mostrou ali um certo conhecimento de que quando se faz uma pressão em tal lugar, de fato você quase que desmonta a pessoa. Os carismáticos são filhos dos pentecostais norte-americanos. A igreja queria proibi-los, mas como não sabem muito e tal, por fim deixaram. Mas os carismáticos falam de falar línguas, eles dizem a língua do Espírito Santo e repouso no Espírito. É o principal. São gente boa e tal, mas o carismático é um erro total. Repouso no Espírito. É transe, é o chamado êxtase, transe, repouso no Espírito, como dizia Bento XIV, é o mesmo cachorro com outra coleira. E é blasfêmia dizer que Deus está prejudicando no organismo, que caia é blasfêmia dos pentecostais, que são protestantes, não têm milagres, então inventam milagrinhos e qualquer bobagem é milagre. E os católicos se deixaram influenciar. Depois dizem que xenoglosia, falar línguas estrangeiras, um fenômeno parapsicológico. Não é nem sequer isso, muito menos milagre. Milagre e xenoglosia
San Francisco Xavier, que falou em 400 dialectos da Índia da sua época. E é um lugar, e arara, o dia inteiro pregando. Dialetos que existem, né? Que existiam na Índia. Né? E converteram. Tanta gente se converteu que disse San Francisco Xavier a Santo Ignacio, o fundador dos jesuítas, que ficava com a mão cansada de tanto batizar. E tantos outros casos, né? Bom, isso é a xenoglosia natural e milagrosa em todos os fenómenos parapsicológicos. Mas o dos carismáticos não é xenoglosia, é glossolalia. Gloto, falar, lalia, São Paulo proibiu aos coríntios, não aos corintianos, aos coríntios, que isso proibiu. Para que adianta falar, não? Ele na carta aos coríntios, se ninguém entende. Então, e se alguém, e todos contagiados, e todos, alguém que entrar lá vai pensar que estamos loucos. Proibido por São Paulo, com sua autoridade de apóstolo e de bispo da época, proibido. Mas os carismáticos, isso é um insulto a Deus, será? Dizem que é a língua dos anjos. Será que os anjos não sabem falar melhor? É tudo um absurdo. Folclore. É verdade que os melhores parapsicólogos do mundo são padres, interessa a eles. Mas a imensa maioria dos padres não sabe parapsicologia, então não orienta o público, não explica ao público, não conhece os milagres e fazem umas misturas. Mas eu vi ele fazer truques de mágica sensacionais. De hipnose, essas coisas. Né? Mentalismo. Sim, olha, eu lembro que falando ali, sugestionando a galera que tava no palco, porque ele deu aula, não num palco, né? Mas no lugar alto, enquanto ele sugestionava os que estavam no palco, nós sentíamos frio. Ele sabia fazer a coisa e sabia fazer muito bem. Mas ele mesmo dizia, não é? Isso não é um fenômeno mágica. Sobrenatural. Sim, não é um fenômeno sobrenatural. Eu tenho pleno controle do que eu tô fazendo, eu tô sugestionando o cérebro. Essa é a característica mais forte. Né? Mas você sabe que tem alguns padres da renovação carismática que conseguem essas técnicas de alguma maneira e aplicam como se fossem coisas sobrenaturais, né? Pois é. Eu já vi padre soprar em microfone e a plateia, que aí você não pode nem falar mais que é assembleia, né? Assembleia. A plateia cair, assim, desmaiada. E aí é na hora que você fala, puxa, o Padre Quevedo me libertou disso, né? Sim, graças a Deus. E eu acho que o grande mérito dele é mostrar que tem uma outra abordagem que pode responder estes fenômenos, né? Você não precisa acreditar piamente que aquilo é algo sobrenatural, mas a ciência pode dar uma palavra até melhor sobre o assunto do que a explicação religiosa. Ainda, Pedro, que... Bom, aí depois a gente fala no outro bloco o que eu acho sobre essa mistura de religião e ciência. Essa mistura do Brasil com o Egito. No próximo bloco, então, religião e ciência. Até mais. Candomblé, macumba, é uma parafrenia, estão sugestionados, dizem que fazem feitiços, e a quanta gente enganam e tal. Por favor, todos os feiticeiros do Brasil, todas as macumbeiras, por favor, e todos os pastores que mandam nos exorcismos, nos demónios, por favor, mandem hechus, orixás, fadas, ondinas, demónios, todas contra mim, por favor, não tem poder nenhum. Ría a gargallada limpa de todos os feiticeiros, macumbeiros, candomblessistas, etc. Respeite as pessoas, mas o que eles dizem é bobagem, é loucura. Não é de hoje. Toda a minha vida tenho dedicado a explicar, comprovar esses fenômenos misteriosos da parapsicologia que são espontâneos. Daí eu posso dizer que desmascarar charlatões virou minha especialidade. Ouvi falar de todo tipo de feitiçaria, mal-olhado, sapo com a boca costurada, despachos de todo tipo. Como especialista eu posso garantir, isso não existe.
Nós estamos hoje tendo uma conversa sobre Padre Quevedo. Sim, no. Existo! E muito, Desafio! $10.000! Se você... $10.000, ei, Alexandre. Você... Daqui a pouco a gente fala... Daqui a pouco eu queria falar dos $10.000. Isso é sensacional, né, Alexandre? Muito bom. Mas você tava falando de fé e ciência no último bloco, né? O Padre Quevedo me ajudou muito a perceber que existem algumas explicações que precisam ser científicas, né? Mas depois, Pedro, até na minha trajetória na formação sacerdotal, eu fui percebendo que também é possível você ter uma explicação religiosa que não necessariamente diga a mesma coisa que a ciência e que, na verdade, pode estar num outro plano de entendimento, né? Então, eu digo que depois de um tempo, eu consigo olhar essas duas coisas sem que sejam conflitantes. E eu acredito que pro Padre Quevedo era assim também, né? Mas, às vezes, para alguém que tá de fora, sobretudo do ambiente religioso, talvez olhasse ele até como um padre cético, né? Um padre que não acreditava em nada. E não é bem isso, né? Sim. Eu no começo achava, falava assim... no começo eu pirava, eu falava assim, nossa, se ele pode ser padre assim, então é nessa pegada. Porque eu sou ceticão também, o Alexandre... Nós somos, né, Alexandre? Bem céticos. Eu assim, não sou tão cético, não. Já fui mais. Não, eu ainda conservo o meu ceticismo. Deus me conservou essa porção aí, quase 10 anos de padre. Mas eu falava, pô, se pode ser padre assim, beleza, porque assim, eu tenho muita fé em Jesus Cristo, eu tenho muita fé na igreja, tenho muita fé e tudo, mas eu não me deixo levar por um pensamento assim muito inocentão. Eu sempre vou buscar uma explicação, alguma coisa. E o Quevedo passava essa imagem, mas no fundo, era um homem de muita fé, não é, Alexandre? Por exemplo, eu lembro lá no curso que fiz, ele falar de apaixonadamente Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo. Né? Sim, ele fazia uma defesa da fé católica a partir exatamente dessa crítica que ele fazia a algumas superstições, né? E nisso apontava alguns fenômenos no catolicismo como autênticos, exatamente porque quando você olha fora do catolicismo, você não encontra uma abundância tão grande de sinais. Mas, ao mesmo tempo, ele chamava para uma purificação do próprio catolicismo, né? Para esse chamado para o catolicismo não ser um católico supersticioso, ingênuo, que fala assim, Deus está em todo lugar, né? Como se quem diz assim, tanto faz você bater um tambor na sexta-feira quanto ir na missa no domingo, que é a mesma coisa. E não dá para colocar tudo no mesmo balaio, né? Ou ou outro, né? Exatamente, né? Sim. O Quevedo tinha essa porção, é aquela história, acusava, e quem é mais religioso, que tem uma religiosidade mais piedosa, acusavam exatamente isso, que o Quevedo era muito implacável, que não parecia ser um homem de fé, mas muito pelo contrário, era um homem de uma profundidade muito grande. Ele tinha esses cursos de parapsicologia, que eram dados, acho que em 15 dias, uma semana, e eram cursos católicos. Tinha missa diária, tinha oração diária, e ele participava não só como um jesuíta, que é de vida regrada, mas como um homem de fé verdadeiramente. Lógico que do ponto de vista do diálogo ecumênico, ele era mais taxativo, né? Porque ele falava que os milagres na Igreja Católica eram a assinatura de autenticidade, né? Um pouco negando ali que em outras religiões cristãs pudesse haver uma possibilidade de milagre. Mas também um padre espanhol, jesuíta, com 80 e poucos anos de idade, ou seja, com uma formação muito antiga. Mas esse sentido de fé e ciência no Quevedo era algo muito forte, muito forte. O que acabou tornando ele um padre muito famoso também, né, Alexandre? Eu diria que ele também é um dos primeiros padres midiáticos, assim, do Brasil, e de uma maneira diferente. Na verdade, Quevedão se foi pra casa do pai e deixou uma lacuna aí, porque parece que agora a gente só tem padre midiático no sentido de aquele que canta e rebola. E dança. E dança, e às vezes fala bobagem
mensagem para idosos também. Também. Ou faz pregações ou palestras lacradoras fazendo apologia a armas. Pois é, não é? Saudades de Quevedo nessa hora. Saudades de Quevedo nessa hora. O que sobrou, né? De fato, mas como o padre Quevedo, como a gente dizia, o padre Quevedo foi um dos primeiros padres a aparecer muito em programas, e as aparições do Quevedo, para quem assiste, tem muita coisa no YouTube, elas são hoje, olhando, divertidíssimas. O Alexandre, selecionando o material, me escreveu, olha, eu entrei num buraco negro aqui no YouTube, eu não consigo parar de assistir Padre Quevedo agora. Implacável. Né? Implacável. E as participações dele, lógico, é sempre, eu acho bonito isso, porque ele enxergava aquilo como um apostolado. Lógico que ele tinha ali um quê de sarcasmo também, mas ele não se negava a participar de debate, muito pelo contrário. Uma época ele ia muito ali no Super Pop, que deu palco para muito maluco, né? Inclusive, comentaristas do Super Pop chegaram à direção de nações, dá para acreditar, Alexandre? Que coisa, não? Antes o Quevedo tivesse se candidatado para alguma coisa. Quevedão presidente. Mas uma coisa que o Quevedo tinha era a cabeça no lugar, não é, Alexandre? Hein? Mas, ô Pedro, acho que uma coisa que marcou a nossa geração foi o quadro dele no Fantástico, né? Esse. Eu ia falar desse depois, mas vamos falar pela parte séria, que era o Mythbuster antes de existir Mythbuster. Pô, muito. E ele veio, o Padre Quevedo veio na esteira do Mr. M. Né? O Mr. M, pra quem não conhece, bom, é uma figura folclórica já no Brasil. É engraçado que acho que ele faz mais sucesso no Brasil do que fora, né? Esses malucos tipo Walter Mercado, Mr. M, que fazem sucesso mais fora do que dentro, né? Mais dentro, aliás, daqui do Brasil do que fora. Olavo de Carvalho, por exemplo, esses caras fazem mais sucesso aqui dentro do que lá fora. E o que aconteceu é que depois do Mr. M, o Fantástico da Globo precisava de um novo programa. E o Caçador de Mitos, né? O Padre Quevedo acabou fazendo um programa aí. Padre Quevedo, Caçador de Mitos. Quevedo, e ele aparecia vai enfrentar o capeta. Rapaz, olha, Alexandre, vamos falar um pouquinho aqui, daqui a pouco você põe um trecho. A gente poderia ouvir um trecho dessa entrevista do cara que dizia ser Lúcifer, né? E com muito respeito ele dizia, eu não sei se por boa intenção ou por inocência, esse cara não é o Lúcifer. Pois é. Mas é divertidíssimo. Mas é engraçado que ele aparecia com uma jaqueta de couro, de clergyman. Ele pouco usava clergyman. Como ele é de uma linha europeia, são os padres que usam gravata. Há muitos numa época na Europa, mais né, jesuíta. Ainda mais jesuíta, que tem aquela questão de se vestir como o povo. E ele aparecia ali, então, todo de clergyman, romano, que é aquele colarinho de padre, assim, uma luz por trás, né? Então ele parecia mesmo um detetive, e aí levavam ele em certos lugares, e aí, pronto, Padre Quevedo... clergyman romano, um jaquetão de couro, a lá Indiana Jones. Aliás, existe uma certa pessoa numa foto com o Papa homenageando o Oscar Quevedo, é verdade. Né? Sem querer, querendo. Tem o Alexandre apertando a mão de Francisco, de clergyman, e jaquetão de couro, representando o Quevedão, né? E era interessantíssimo, porque mostrava um fenômeno parapsicológico para ele, e ele falava, não, isso não é um fenômeno parapsicológico, isso é tal. Pronto. No final do programa era ele sempre desmontando alguma coisa, né, Alexandre? Muito boa noite, senhor Lucifer. O senhor é Lucifer? Incorporou Lucifer? Sou eu. É o senhor mesmo? Meu nome é Lucifer. O senhor foi quem tentou a Jesus Cristo, etc. Vayomer Elohim Han Nahas, Manet Esel Farsim. Eu não entendo como o senhor pode ter tentado a Jesus Cristo, que falava aramaico, acabo de falar em hebraico e o senhor não entendeu. Você vem com grandes línguas. Eu não me importo daquilo que você fala. Eu não estou aqui para que eu possa se decair aos teus pés, pelas tuas línguas, pelas tuas palavras. Seu poder é também esse poder que faz derrubar uma pessoa, que faz um trabalho, um feitiço, chame como quiser,
poder que derruba uma pessoa, faz que essa pessoa fracasse, faz que essa pessoa morra. O Senhor tem esse poder, diríamos, de feitiço, ou algo equivalente. Eu tenho grandes poderes. Grandes poderes. Agora, fazer o que eu bem entender. Se vens a mim fazer os pedidos, eu posso fazer. Por que não? Muito. Eu posso fazer. Eu posso matar. Eu posso destruir. Eu estou pedindo quixotescamente de joelhos a Lúcifer que com seus poderes me dobre este dedo. Eu tenho uma coisa muito melhor guardada para ti. Mate-me, estou pedindo de joelhos. Terás aquilo que mereces. Sem dúvida. Mas mostre seu poder contra mim, estou pedindo. Não preciso te mostrar. Porque não pode. A minha palavra é quem vale. Eu não preciso de você. Vocês são tudo carne podre. Eu é quem mando nesta terra. Certamente você não é Lúcifer, não sabe nada nem de que é Lúcifer. Você, com boa má intenção, está completamente errado. Se uma pessoa adivinha ou encuca, não precisa ser verdade, adivinha ou encuca que eles estão fazendo um mal-olhado, que eles estão fazendo um feitiço, que lançaram contra ela o dardo da morte e acredita, o poder do psiquismo sobre o organismo pode até morrer, porque o feiticeiro não tem poder nenhum, mas a pessoa, o psiquismo sobre o organismo pode até morrer. Mas, ô Pedro, assim, agora eu vou ser o cético da história. Você acredita mesmo nesses poderes da mente que às vezes ele falava? A menos de 50 metros, se você fizer tal coisa... Acredito. Como ele fala, pirogênese. Pirogênese, por exemplo, a combustão espontânea, né? Pirogênese, fazer o fogo acontecer. Telecinese. Luminogênese, telecinese. E ele geralmente dizia, primeiro, o que o Quevedo dizia, e isso eu também acredito, é que esses fenômenos existem, mas esses fenômenos não são... Ninguém os controla. Ninguém é capaz de controlar. Por exemplo, eu vou mover aqui uma garrafa. Por exemplo, ele desmistificou nos anos 70 um sujeito chamado Uri Geller. Conta-se a história que esse Uri Geller era um israelense que entortava a colher e fazia tal. Diz que ele ficou 5 horas na frente do Quevedo e o Quevedo mostrou como é que ele fazia. Diz que o cara foi embora e o programa nunca foi pro ar. Justamente porque... O Ligueri, ele dava audiência. Dava. E depois ele desmontou o Thomas Green Morton, não é? Que era o cara do Ha! Não é? E falou que o truque que ele fazia, as luzes... o engraçado é que o Quevedo, ele falava do que se tratava e mostrava como se fazia. Mas dos fenômenos parapsicológicos, como eu estava dizendo, ele dizia, olha, geralmente é alguém com algum problema psíquico, psicológico, uma depressão, uma dificuldade, geralmente adolescentes ou mesmo pessoas mais idosas que estão sozinhas, que estão passando por alguma dificuldade e que acabam sendo, ele falava, suscetíveis a esses fenômenos. Aporte era um nome, eu lembro que no curso, que é essas imagens que choram, não é? Ele falava, isso chama aporte, e ele fala, é perfeitamente plausível que isso aconteça, não de forma miraculosa. Sim. O que aconteceu? Muita gente começou a se incomodar, dizem que na Globo o programa dele foi diminuindo justamente por isso, porque muita gente de fé começou a se incomodar, falou, não, esse padre tá quebrando muitos paradigmas pro meu gosto. Deixa eu aqui dentro da minha casinha. Deixa eu continuar acreditando no que eu acreditava, né? Mas, Alexandre, tem participações dele, como a gente disse, essa do diabo, né, do cara do Lúcifer, é muito engraçada, porque ele começa a falar em aramaico, né, com o cara. Começa a falar em aramaico. Como você tentou Jesus se você não sabe aramaico? E o cara fica boladaço, né? É assim, sem nenhum desrespeito à fé dos outros e tudo mais, mas o cara se utiliza ali de alguém que faz parte do cristianismo. Não que o diabo faça parte do cristianismo. Mas faz, né, Pedro? Mas o cara se coloca como... faz. Do panteão, do ponto de vista... da cultura cristã. Da cultura judaico-cristã, sim. Isso, acho que essa é a melhor... É que eu tava com medo de uma definição errada. Mas o cara tá ali, e aí se apropriando... Isso sim é apropriação cultural, né, Alexandre?
E aí, de repente, o cara, eu sou o mesmo diabo que tentou Jesus, aí ele começa, o cara, o quê? Ele eu tô falando a língua que você disse que usou pra tentar Jesus Cristo no deserto. Aí o cara começa a ficar nervoso, né? Dá vergonha. A gente fica com vergonha do cara que fala que é vergonha alheia, vergonha alheia. E é bem isso, né? É aquela coisa que você consegue perceber em vários desses fenômenos ditos ocultos ou de religiões satanistas, que na verdade é um folclore, né? Você pega ali esse extrato da cultura cristã, sobretudo cristã católica, e reverte a coisa, até em certo termo, como uma contracultura ali pra você tentar combater, talvez até gerado por algum trauma ou alguma rixa que você tem com a instituição igreja, e cria ali uma anti-igreja, né? Mas baseada ou uma igreja contrária. Baseada naquilo que o cristianismo fala, ou em algum substrato do que é o cristianismo, né? O que o Quevedo fazia, na verdade, era mostrar o quanto que isso é ridículo, né? Assim, faz sentido você ter uma crença ancestral, uma crença vinda de uma outra matriz cultural, mas você ter uma crença, uma religião contemporânea que se baseia no cristianismo para contradizê-lo, é uma coisa que no século XXI não dá para você entender e que tá aí, né? Tá em todo canto você vê isso. Tá aí. Eu, com muita sinceridade, eu respeito o fenômeno religioso de qualquer pessoa, a crença religiosa. Mas os satanistas, cara, esses eu dou risada. Não tem, assim, eu rio na cara, cara. Eu rio mesmo, que eu falo, cara, eu acho... eu vou comprar mais briga aqui, hein? Eu acho que não tem nenhum satanista aqui, gente, Pedro. Não, ainda bem, né? Porque eu falo, cara, é coisa muito de adolescente, cara. Se você tem mais de 15, 16 anos de idade e você é satanista, procure um psicólogo, por favor, né? Mas vamos pra frente, Alexandre. Porque eu lembro que eu usava... Eu não lembro por quê, mas eu lembro que eu usava... Eu acho que eu falava de fenômenos da mente também, né? Em sala de aula com os alunos, um Globo Repórter do Padre Quevedo, que tinha uma mulher no interior, nesses interiores do Brasil, que materializava... Você chegou a ver no Buraco Negro esse aí? Não. É divertidíssimo, porque é uma mulher que materializa no algodão, exato. É isso? As doenças, as chagas, as dificuldades dos outros. E aí chega o Padre Quevedo, né? Aquele jeitão dele. Não, tá bom, então faz o jeito, mas eu quero... Ele chega lá no primeiro dia, vê tudo, e aí no segundo dia ele fala, agora eu quero acompanhar você desde a hora que você sai da sua casa até a hora que você começa a fazer. E ele fiscaliza, né? E aí, como ele fiscaliza, ele fica no pé da mulher e não deixa a mulher fazer ali aquilo que é o misdirection, né? O truque. E a mulher não consegue fazer nada e começa a se desesperar e chorar, e ele impávido, quieto ali, parado, olhando, né? E essas participações, elas eram verdadeiramente um jeito de tirar o povo dessas ilusões, desse jeito, mas era também era divertido de se ver. Mas por falar em divertido, Alexandre, nada foi mais divertido senão os embates de Padre Quevedo com quem? Com quem? Cara, e Crista, isso. Isso merece um capítulo, merece um programa especial, hein? Pode se deleitar nos vídeos do YouTube que não tem melhor, viu? Ai, cara, olha, põe um trecho aí de Henri Cristo versus Padre Quevedo. Ya Cristo anunció que virían muitos falsos mesías, muitos falsos profetas. Não acreditem neles. Cristo demostrou que ele era o Filho de Deus e o demostrou revitalizando mortos, curando leprosos, resucitando, não reencarnando. Todos os apóstolos se deixaram matar, testemunhos da ressurreição durante 40 dias, até que no dia da ascensão se transformou de novo num corpo claro, ágil, sutil, impassível,
ressuscitado. Palavra, vieram muitos falsos messias. Muitos. O senhor acha que o Henry é um falso messias? É um Henry Crista, é muita crista imaginar que ele é Cristo, que revitaliza um morto, pelo menos que me dobre este dedo. Que poder ele tem? Já dizia Cristo, virão, e nisso ele tem razão, muitos falsos profetas fazendo falsos Falou que milagros. vai dobrar o seu dedo. Ânimo, te dou $10.000 se dobras este dedo. Ânimo, aqui, Ratinho, mostra teu poder. Eu não vou mexer no dedo dele porque ele é um dedo imundo. Eu sei onde é que ele anda metendo esse dedo, portanto, por esse motivo, eu não vou mexer no dedo dele. Agora eu queria, Ratinho. E além, Ratinho, eu estava falando. e além de tanta crista, e vocês se imaginam a Jesus Cristo dizendo essa grossaria? Pare que você usa esse dedo. Ai, rapaz, veja se tem cabimento. Henri Cristo é uma figura folclórica. Aliás, eu entrei no Twitter do Henri Cristo. Ele tem um Twitter oficial, sabia Tem canal disso? no YouTube oficial. Eu tive que ver isso também, né? Eu entrei agora no Twitter dele pra ver se ele tinha alguma mensagem, tipo... Condolências. Foi, né? De condolências, se foi o meu maior antagonista, o cara que mais me deu palco. Mas tem um programa da década de... Não, do começo do ano 2000, sim, não é? Na TV Paranaense, que é divertidíssimo. Tem até plateia do lado de fora, torcida. Tem torcida, você viu esse, né? Aparece o Papai Noel falando, se ele é Jesus Cristo, eu sou o Papai Noel. E nitidamente foi a TV Paranaense que colocou o Papai Noel lá pra zoar o Henri Cristo. Ai, cara, é muito engraçado, porque e ele usa com o Henri Cristo a mesma tática, e o Henri Cristo fica possesso de raiva, né? És o mesmo Cristo? Aí ele começa a falar em latim, né? Aí o Henri Cristo, como? O que você tá falando? Aí ele falou, tô falando em latim, e eu falo latim. Aí ele, se não fala latim, começa a falar em grego. O Henri Cristo tá fica difícil ainda? Então vamos pro hebraico. Hebraico. Aí o Henri Cristo começa a xingar ele em alemão, exato, não é? Olha, esse jeito que o Quevedo tratava essa maluquice que é o Henri Cristo, lógico, ele via isso, ele se divertia também, você via no rosto dele, né, Alexandre? O tempo todo. Ele tava amarradaço ali. Mas também é engraçado que ele via isso também, como a gente disse, como um apostolado. Para ele era uma missão de ajudar o povo a não cair nesse tipo de cilada, né? Mas Henri Cristo e Padre Quevedo são um capítulo à parte, né? Porque sempre o Henri Cristo ficava bravo. Agora me preocupa, falando de Henri Cristo, que eu entrei no Twitter dele e ele já tá um senhor de idade, não é, Alexandre? Já com uma idade bem avançada, e me preocupa, porque vai chegando o ocaso da vida desse senhor e ele tem ali um bom número de seguidores. Eu fico pensando o que vai ser da vida dessas pessoas quando esse Henri Cristo morrer por velhice, por algum problema da idade ou alguma doença, e essas pessoas perderem ali o sentido da vida delas. Que obviamente o Henri Cristo não é Jesus Cristo, né? O que fez os discípulos seguirem em frente foi o fato de que Jesus Cristo, que é Deus e homem, ressuscitou, e o que manteve os discípulos reunidos foi o Espírito Santo. Mas me preocupa esses seguidores do Henri Cristo, o que vão fazer da vida, porque largaram tudo, não é, Alexandre? Quando esse homem for embora. Me parece que é um fenômeno parecido lá com o satanismo. Você pega algo de uma religião e você recorta, sim, e faz ali uma amálgama de outras coisas e cria uma religião particular. Mas se você for ver, Pedro, na história da humanidade, isso não é uma novidade, né? E provavelmente, depois que o Henri morrer, ou o grupo se dissolve ou se reinventa, né? E aí, para isso, o cristianismo também já tem uns outros tantos exemplos de seitas que depois que o fundador morre, encontram uma nova motivação, abraça testemunhas de Jeová e segue a vida. E você sabe que nessa do buraco negro sobre o Quevedo e fatalmente sobre o Henri Cristo, eu tava vendo a mensagem do Henri e é interessante
interessante, Pedro, que de alguma forma ele consegue dar uma releitura para o cristianismo a partir de uma imitação de Cristo, um tanto quanto caricata, né? Até mesmo cenográfica, encenada, mas que, assim, se você para de olhar para o maluco Henri Cristo, né? E olha para aquela figura que está ali representando Cristo, você consegue entender um fenômeno religioso enquanto essa tentativa de atualização do Cristo, né? O que a Igreja Católica faz com toda uma teologia refinada para dizer que, por exemplo, nós como padres somos outros Cristos na Terra. O Henri Cristo, por que não pode ser um sacerdote referendado por uma instituição de peso? Ele pega ali a imagem de Cristo e se reveste, né? Para poder ter esse papel sacerdotal e pastoral também, né? A mim preocupa isso, né? O que vai acontecer com essas pessoas. Tomara que ressignifiquem a vida, tudo do ponto de vista civil, do ponto de vista humano, tudo, porque é mesmo uma caricatura, né? A gente ri, de fato é divertidíssimo, mas me preocupa, é uma pena ver as coisas caminharem assim. Ô Alexandre, uma coisa que tinha lá no curso que eu fiz do Quevedo no São Luís, mas também tinha em todo o curso dele de parapsicologia, e que era um discurso que a ele, eu sei que gostava muito, é a chamada escatologia. Talvez a gente não saiba, mas ele é um escatólogo de primeira, e andava, porque eu sei que dava cursos com ele, uma das maiores autoridades em escatologia que o mundo tem. Aliás, vale a pena falar aqui, o Quevedo, ele prestou um baita serviço à igreja no Brasil, mas o Quevedo é um dos maiores parapsicólogos, uma das maiores autoridades em parapsicologia no mundo. No mundo. É um cara reconhecidíssimo. Mas, como eu dizia, vou fazer como ele, fechando o parêntese, o Reinhold Blanc, que é um dos maiores teólogos que trata sobre essa questão da escatologia. A escatologia é sobre as coisas do fim, os novíssimos, né? Como especulações e afirmações teológicas sobre a ressurreição. E o Quevedo falava muito sobre isso, e eu sei que o Blanc às vezes dava aula nesses cursos dele, ou ele sugeria a bibliografia. Esse era um serviço bonito que o Quevedo também prestava, né? Um ensino sobre a escatologia, as coisas do fim, não é? Sim, até porque uma das frentes de batalha também do Quevedo, e aí do ponto de vista intelectual, era também para desmontar, para desmistificar o espiritismo, né? E ele enfatizava muito isso, de como é incompatível reencarnação e ressurreição. Então, essa preocupação também em mostrar que não dá para você tentar conciliar isso, pelo menos do ponto de vista católico. Você tem que abrir mão de alguma coisa para acreditar na ressurreição, ou melhor, na reencarnação, né? E como a ressurreição, de alguma maneira, ela te chama para uma posição no mundo que ela é muito mais urgente, né? O que talvez na doutrina da reencarnação te deixa um pouco mais livre, solto, e eu também não sou um especialista em reencarnação, mas não somos, mas do lado do cristianismo, da ressurreição, que a gente pode falar, essa insistência em falar, olha, essa vida aqui, ela é única, é ela que você tem pra fazer valer, né, a sua existência, não só aqui como depois, e como é importante você estar desperto e saber do que se trata de fato a ressurreição, né, porque senão também você corre o risco de ter uma fé que ela é assim, só quando imediatista, né, quando eu preciso eu recorro a Deus, quando que a nossa fé cristã, católica, aquilo que aconteceu com Jesus Cristo depois da crucificação e do sepulcro, interfere e tem que interferir na sua tomada de posição e na vida que você leva agora, né? E se teve alguém, eu acho que não tem mais muito a dizer, que soube no agora, no momento em que esteve, viver intensamente o ministério e a vida, foi este padre que a gente gosta muito e fala com muito carinho, que foi o Padre Quevedo, que agora viveu a sua Páscoa. A igreja no Brasil vai, no futuro, ter que se lembrar e lembrar do débito que tem a esse homem que pôs a cara para bater em nome de uma fé um pouco mais esclarecida, menos fantasiosa, de uma fé um pouco mais pé no chão. A igreja deve muito, e o mínimo que a gente pode fazer é homenagear esse baita padrão, o Quevedão, como diz o Alexandre, que vai fazer falta pra gente.
mas a morte é o momento mais importante e mais feliz da nossa vida. É a porta que se abre e que nos leva a Deus, a infinita beleza, a infinita bondade, por toda a eternidade. Vamos usar a cabeça. Sim, compreendo, tenho um instinto de conservação, mas aquela frase de Santa Teresa, em espanhol, dá para entender. Vivo sin vivir en mí, e tan alta vida espero que muero porque não muero. A morte nos está separando da felicidade indescriptível. O que o céu, lhe perguntaram a São Paulo, nem olho viu, nem ouvido viu, nem cabe na inteligência humana imaginar o que Deus nos reserva. Então, a morte é um agridoce, mas vamos pensar na parte mais positiva, a doçura da morte, que nos une a Deus, aos nossos seres queridos, a Nossa Senhora. A morte tem muitos aspectos muito bons. Não tenho medo da morte inteiros. Tenho um instinto, mas também é verdade que não tenho pressa, porque essa porta já se abrirá. E agora vou então a realizar a minha missão, que Deus me chamou, que quer se servir de mim, que eu possa depois dizer, quando chegue lá, consumatum est. Senhor, cumpri a minha missão, que foi a frase de Cristo na cruz. Padre Oscar Quevedo, homem que não tinha medo da morte, porque não tinha razão para tê-lo. Obrigado você que nos ouviu. Pedro, bom regresso, bom retorno. Ainda falta um tempo ainda, oh meu Deus. Nessa linha temporal ainda falta muito tempo. Nos vemos semana que vem aqui no podcast ou na Rádio 9 de Julho. Beijo, abraço. E aperto de mão. Até mais. Tchau, tchau.